Fala, torcedor do Palmeiras, o Verdão classificado, hein, para a tristeza dos antes, né? Aquele que estava secando o Verdão. Palmeiras está vivo aí na competição e quem sabe mais uma vez é campeão. Pessoal, imprensa esportiva aqui trazendo detalhes desse jogo, já falando dos próximos jogos. Nos apoia deixando seu like, link como crédito dos canais oficiais na descrição do vídeo. O Paulinho vai estrear e a notícia que vem lá do jornal Sport, jornal catalão, é que o Vitor Roque jogou seus últimos minutos pelo Betis, né? Eu fiz esse jogo hoje, inclusive, o Betis e Getafe, né? Venceu por 2-1. Ele entrou ali depois dos 30, 35 do segundo tempo. Jogou muito pouco, né? Isso. O Antony mais uma vez foi destaque, acabou sendo expulso. A declaração do presidente do Betis é de que a prioridade é manter o Antony por mais uma temporada, junto com o Manchester United. E com o Vitor Roque, ele não vê tantas esperanças de renovar o contrato, ou seja, já colocou na mão do Barcelona a decisão de negociar o jogador. E como o Barcelona quer continuar dentro do fair play financeiro de La Liga, até para inscrever jogadores, para não perder jogadores na próxima temporada, é uma possibilidade do Barcelona vender o Vitor Roque. Então, e diz há uma aqui possibilidade dele sair ainda nessa janela brasileira. Diz aqui na matéria, Pedro, o seguinte, o brasileiro vai viajar nos primeiros dias aí da semana, agora, né? Segunda, terça, né? Ao Brasil para realmente fechar com o Palmeiras. É um otimismo muito grande de quem está lá por concretizar o negócio, e no Palmeiras um tom de cautela, até para não virar uma nova frustração de mais um 9 que ficou perto, não veio, e cobrança, e torcida, muito mais. A Leila brinca ali, dá uma leve provocada na rede social, mas a verdade é que ela estava querendo que não virasse um início de semana de crise, que por mais que não tenha que se falar em decepção, e aí não é da gente. É de quem fica fazendo barulho em rede social, está influenciadores, ou quem quer fazer barulho dentro de clube. E acho muito importante pontuar, porque o Abel, ainda que a gente saiba, o Abel já cansou de falar, inclusive, que ele direciona a entrevista para onde ele quer. Ele não falou, por exemplo, do time, ele não falou do comportamento do time no primeiro tempo, ele não fala que não está funcionando. Ele direciona ali para quase que uma convocação, a sua torcida contra tudo e contra todos. É muito delicado quando ele insinua a ponta dele, dizendo que quem está aqui comentando está querendo mal do time dele ou mal do jogador. Então, vale deixar claro que se alguém tem uma opinião, não é para fazer mal a ele. E não é para querer mal de ninguém. Inclusive aqui o que a gente mais estava falando é que não tem que cair nesse papo de decepção, frustração, classificar-se ou não. Então é um pouquinho mais de cuidado quando você tenta generalizar. Sempre trazer, porque todo mundo está contra o Palmeiras, porque todo mundo quer o mal do Palmeiras. Todo mundo não. Segura aí. Segura a tua onda, faz teu discurso aí pro teu rebanho, mas não bota todo mundo no mesmo balaio. Ele precisa também diferenciar. Ele quer respeito lá, ele precisa respeitar também. É uma via de mão dupla e ele não é respeitoso. Quando ele fala assim, a gente que elogia aqui tantas vezes as falas do Abel, e leitura de jogo, o trabalho, ele não foi respeitoso. Desde antes de ganhar o primeiro campeonato. Ele não foi respeitoso. Então vai um pouquinho além de eu acho A, o outro acha B, a gente tem que conviver com diferenças e não foi legal essa fala dele. E aí, por conta disso, claro, tem toda essa pressão e entra o cenário do Vitor Roque. Acho que você concretizar uma negociação vai também dar uma abafada, porque muitas das críticas que vem da arquibancada, ela muitas das vezes é direcionada ao Anderson, a Leila, independentemente do rompimento ali quase que institucional da Mancha, né, da principal organizada com a Leila, é uma crítica de atuação de mercado, né, de não conseguir o tal 9, que é muito difícil, é muito caro, mas que o Palmeiras de fato está tentando há muito tempo e ainda não conseguiu. Então você conseguir esse número de ataque também vai amenizar, assim como o resultado de hoje, quer queira, quer não, a gente discorde ou concorde, ameniza um pouco o tom. Então pode ser uma semana até de uma agenda positiva para o Palmeiras. É muito disso, William, voltando para o papo da informação. Lá, o Elton acompanhou o noticiário, fez o jogo, o tom é muito mais de o Vitor Roque está saindo. Aqui é calma para a gente não frustrar mais uma vez o torcedor. Então hoje, se o São Paulo ganhar do Novo Horizontino e o Santos ganhar do Red Bull, o adversário do Palmeiras é o São Paulo na semifinal, o jogo é lá no Allianz Parque. Se o Palmeiras pegar o Santos e o Palmeiras ganhar também, acontece a mesma, nem que não ganhar, né? O Palmeiras empatar e passar, o Palmeiras é mandante na semifinal e vai jogar o jogo em casa. Então, importante a gente passar isso para vocês, da situação aí da classificação. Deixa eu ler o que o Robson está falando aqui, deixa eu marcar aqui primeiro. Eu estava falando do Abel, do planejamento, que foi ruim, mas o Robson Luiz que está falando com a gente, acho que o Paulinho daqui até lá vai ter condições de jogo na próxima fase. Abraço, Veloso. Valeu, Robson. O Paulinho está começando a trabalhar com bola, a gente tem visto, né? O Paulinho começou a trabalhar com bola, está sendo integrado. O Palmeiras não quer apressar, claro que ele está inscrito no Campeonato Paulista, pode jogar, tem condição de jogo, está no bid, tem condição aí da documentação, está tudo certinho, o Paulinho tem condição de jogo, só que ainda clinicamente o Paulinho não foi liberado, e eu não acredito que vai ser para esse domingo, não acredito.
eu acho que uma condição aí de uma semifinal, talvez, uma semifinal em casa, talvez, e uma final, principalmente o segundo jogo, porque a final esse ano está no meio de uma data FIFA. Então o jogo da final é lá no dia 28 ou 27 de março, o segundo jogo. O primeiro tem uma data FIFA no meio, então a final é lá. Então falta mais de um mês para acontecer esse segundo jogo. Aí eu tenho quase que certeza que a gente vai ter o Paulinho nessa final. Eu acho que essa é a esperança até do Abel, da comissão, e o departamento médico viu o Paulinho tá aí, né? A maior contratação que o Palmeiras fez. O Palmeiras percebe que o Paulinho pode sim reunir condições para jogar ainda esse Campeonato Paulista, por isso está inscrito. Então o Paulinho foi inscrito com essa perspectiva de conseguir essa recuperação aí. Com certeza foi avaliado pelo departamento médico, né? Uma previsão, um prognóstico, né? Dessa recuperação do Paulinho. E o Paulinho deve sim pintar aí como uma opção aí, se tiver bem tem que jogar, né? Tem que jogar, tem que ser o 9 aí que não chegou até agora. Aliás, essa semana parece que nós vamos ter novidade também. Vitor Roque deve ser anunciado, pode ser anunciado essa semana ainda, expectativa de que ele volte, o Tigrinho, né? Que ele possa voltar para o Brasil. As negociações avançaram. O Betis está, parece que cedendo o jogador finalmente, está querendo ceder até porque não quer pagar o salário dele até o final da temporada, porque não é um jogador barato, já não está sendo utilizado, então pode ser liberado aí o Vitor Roque. O Sandro Ribeiro está fazendo exatamente essa pergunta. Vitor Roque vem? Parece que o negócio avançou e a gente pode ter novidade aí segunda ou terça-feira, até porque as inscrições vão até o dia 28 agora de fevereiro. Então, fecha a janela no dia 28 agora de fevereiro, e o Palmeiras, qualquer jogador que chegar agora, o Mikael já chegou também, tem que ser inscrito essa semana, e o caso do Vitor Roque é igual. Chegando essa semana tem que ser inscrito porque a janela fecha no dia 28, e aí o Mikael está aí se apresentando também, um zagueiro que está chegando, está precisando, né? Hoje nós vimos uma garotada tendo que jogar, foi até legal a garotada, gosto dessa garotada, esse menino Benedetti é bom jogador, deve aí ter um futuro legal, jogador alto, não é lento, que tem um pé esquerdo que o Abel gosta, vem jogando bem, mas precisa disso, precisa de jogador experiente, precisa de jogador pronto, como diz o Abel, principalmente nessa posição, né? É muito difícil a gente ver garoto de 18, 19, 20 anos ter uma sequência e ser titular de um time como o Palmeiras, como o Corinthians, como o Flamengo, como o São Paulo. É muito difícil. Então, essa garotada precisa amadurecer um pouco, é natural isso. Então, o Palmeiras vem se reforçando aí para a zaga, o Fux já está aí também. Mas as contratações dessa janela fecha agora e o Palmeiras realmente vai precisar, sim, desses jogadores aí para a sequência da temporada. Então, tem novidades acontecendo, finalmente, demoraram, né, para que acontecessem essas contratações, agora elas estão acontecendo, porque o Palmeiras, já falei aqui, liberou 10 jogadores, olha o elenco que o Abel está trabalhando. A gente tem que criticar o Abel quando erra, hoje foi um dia que o Abel cometeu alguns erros, né, que a gente tem que apontar aqui, mas se a gente olhar o elenco que o Abel está trabalhando hoje, o Palmeiras liberou 10 jogadores, entre eles vários jogadores que não eram titulares, o Vitor Reis vinha ali brigando para ser titular, não eram titulares, mas todos jogadores importantes, com um jogo como esse, com dificuldade que o Abel tinha de elenco, fatalmente seriam utilizados. Então ele perdeu 10 jogadores e o Palmeiras tem hoje 2 jogadores em condição de jogar, né? Então complica, né? O Emiliano que a gente está vendo ali e o Facundo. Então perder 10 é uma diferença de 8 jogadores no elenco que a gente sabe que já é curto. Então finalmente a diretoria conseguiu se mexer, conseguiu entregar para o Abel aí nomes importantes para que o Palmeiras se fortalecesse. O campeonato vai seguir, o Palmeiras conseguiu a classificação, não precisava ser dessa forma, essa que é a verdade. Eu acho que o planejamento que eu estava querendo dizer do Abel aí foi ruim nessa função de ter trocado os times, deixar 2 times misturados, 2 times que não eram titular, nem eram reserva. Isso quase custou para o Palmeiras a classificação. No final, no último jogo, e quase que no último minuto veio a classificação, e o Palmeiras está nas quartas de final. Agora é outro campeonato. É outro campeonato, o Palmeiras precisa realmente que esses jogadores estejam em condições de jogar. Dá para ganhar, claro, do São Bernardo lá. São Paulo foi lá hoje e ganhou. Acredito até que o São Bernardo estava com algumas mudanças no time, mas o São Paulo foi lá e ganhou. O Palmeiras tem que ir lá no final de semana que vem e buscar a classificação também. Dá para ganhar lá. E aí é um campeonato diferente, mas o Palmeiras vai precisar realmente contar com o elenco. Vai precisar de que ver se o Gomes consegue se recuperar até então, porque não dá para poupar jogador. Hoje o que aconteceu durante a partida, poupar porque estava 2-1, foi um erro. Foi um erro de estratégia, foi um erro de avaliação que quase custou a classificação.
O Palmeiras, no final do jogo, a gente estava vendo a dificuldade que estava até para manter o resultado, e o empate acabou vindo, e o Palmeiras não tinha jogadores também com poder de decisão. Acabou acontecendo lá uma grande jogada do Vanderlan, que fez realmente uma grande jogada, um cruzamento certeiro, para sair o gol do empate, e ufa, quase que na última jogada a gente conseguiu a classificação. Então foi muito importante. O Palmeiras chegou, agora é outro campeonato, como estava dizendo, tem as quartas de final, que é fora de casa. O Palmeiras vinha jogando, né? Esses 3 últimos anos aí, o Palmeiras conseguiu ter a melhor campanha e sempre decidir em casa, os jogos da quarta de final, da semifinal e até a final. Esse ano não vai ser assim, as quartas de final é fora, a semifinal é em casa, e aí a final a gente vai ter que acompanhar. E o Palmeiras vem se reforçando, mas hoje, rapaz, que sofrimento. Agora o Palmeiras tem uma semaninha, né? Uma semaninha aí para se preparar, tem a volta do Murilo, tem, se Deus quiser, o Piquerez de volta, que como faz falta esse Piquerez, hein? Meu Deus, Piquerez é muito importante. Daqui a pouquinho ele está de volta, espero que já no final de semana, para o jogo contra o São Bernardo, e também ver se o Gomes recupera, enfim, novidades aí, próximo jogo, que o Estevão esteja mais inteiro. Aliás, a gente não sabe por que esse menino que está aí na tela, craque de bola, acabou saindo hoje. Vamos falar sobre isso também. Vamos abrir espaço para que vocês falem também sobre o jogo, sobre as substituições, que, para falar a verdade, não gostei não do que aconteceu no jogo de hoje. O Palmeiras poderia ter tido um caminho mais tranquilo, teve a vantagem, como eu falei, 2 vezes, mas acabou deixando o Mirassol chegar, né? O Abel não estava na noite muito feliz não, também, vamos combinar, né, gente? Embora o segundo gol, o Abel vai falar, depois nós vamos ouvir aí a entrevista coletiva do Abel, com certeza vai falar daquele escanteio que não foi, deu para ver, né? Até ia pedir para você, Lucas, dar uma olhada nesse lance aí para mostrar para o pessoal. Realmente não tem dúvida nenhuma que o escanteio não aconteceu, mas um vacilo de marcação que não pode acontecer, né? O Palmeiras vacilou ali, tomou o segundo gol do Léo Gamalho, né? E aí sofreu no final do jogo, Mas para a gente começar a falar desse jogo, sempre agradecendo vocês aí pela audiência, pelo pessoal que está se inscrevendo no canal, continue divulgando o canal para a gente, que é muito importante. Hoje a escalação, acho que o grande problema foi o setor defensivo. Eu acho assim, o Palmeiras começou com o Marcos Rocha ali por trás, né? Rocha, Naves, Benedetti e Vanderlan, tem a escalação, ó. Mas jogou dessa forma, Rocha, que fez uma partida até razoável, Naves, o Benedetti e o Vanderlan. Esses meninos, os 2 zagueiros, eles jogam bem. O Naves tem entrado muito bem, o Benedetti no último jogo foi até opção, né? O Abel fez a opção de ter o Benedetti e deixou o Naves de fora, jogando junto com o Murilo. E eles têm jogado bem. O problema, e era essa a minha preocupação no jogo de hoje, embora não tenham comprometido, não, os meninos foram bem, só aquele segundo gol que foi vacilo na marcação. Se tem um dos 2 líderes ali do time, dos 2 zagueiros, tanto o Murilo como o Gomes, aquele menino que cruzou não ia estar ali livre. Não ia estar livre para receber aquela bola do escanteio no bico da área grande e botar essa bola dentro da área. Então falta uma liderança ali atrás. O Everton também poderia ter orientado o pessoal ali por trás, porque é a função do goleiro também. O goleiro tem que orientar, tem que posicionar o time, e aí o Palmeiras vacilou. Primeiro que ficou reclamando do escanteio que não foi, tá certo, não foi mesmo, mas tem que ter atenção no momento que a árbitra e a bandeirinha confirma o escanteio, vai marcar, distribui o time ali por trás. O menino não poderia estar livre do jeito que estava para poder cruzar a bola ali para o Léo fazer o segundo gol. Já era ali, já mais de 30 minutos do segundo tempo, né? 35 minutos do segundo tempo. Então não dá para ter um vacilo como esse, e é essa a preocupação, porque se o Benedetti, né? Benedetti, esse mesmo nome do menino, eu confundo com outro rapaz lá. Se ele está jogando com o Gomes ou com o Murilo, beleza, tem um titular e um líder ali por trás. Se está jogando com o Gomes, legal. O Naves é a mesma coisa. Se está 2 zagueiros, um menino e um experiente, ele vai ser orientado. O problema é que para esse jogo o Murilo estava suspenso e o Gomes está machucado. Aí você vai ter que, num jogo decisivo como esse, fora de casa, com 2 meninos na zaga. Aí é um problema. É um problema porque, para posicionamento, no momento decisivo do jogo, como era aquele ali, o Naves não conseguiu subir para cabecear a bola passou pelo Benedetti ali e sobrou para o Léo ali por trás, então tem essa dificuldade. E também na lateral esquerda, né? Na lateral esquerda, que a gente estava com o Vanderlan mais uma vez, e o menino não vem de uma sequência muito boa. O menino está assustado, não sei o que está acontecendo. Quando ele apareceu bem. Nesse momento, o Vanderlan não está bem. Não está bem.
Então a gente tem sofrido por ali com o Vanderlan por lado, porque ele está muito sem confiança, e hoje não fez uma partida muito boa, embora tenha sido decisivo no cruzamento lá na cabeça do Alan, né? Mas ali por aquele lado, o Palmeiras está enfrentando muitos problemas. E tem um outro detalhe também. Vou continuar falando primeiro da escalação, que foi o Rios e o Emiliano Martins, né? O Aníbal está perdendo espaço ali. O Abel falou que ele se apresentou com o pneu murcho, não deu para entender muito bem. Mas a verdade é que o Emiliano está jogando por ali, não está jogando mal. O Emiliano está jogando bem. Tem feito boas partidas, conquistou a confiança ali do Abel. E o Aníbal está entrando no segundo tempo, às vezes até no lugar do Emiliano. Hoje não foi o caso, estou no lugar do Rios, porque tomou amarelo, né? E aí o Abel achou por bem tirar o Rios, que eu não sei se foi uma boa ideia. Eu acho que o Abel pensou até em preservar o Rios, mas não dá para preservar num jogo como esse, um jogo que é decisão. Não adianta preservar o Rios está legal para jogar a próxima fase se o Palmeiras não classificar. Então, eu acho que o Abel hoje ele tomou algumas decisões equivocadas e que acabaram atrapalhando o Palmeiras no desenvolvimento do jogo. O Rios, por exemplo, é um jogador que chega à frente, um jogador que finaliza, um jogador que estava bem no jogo, como vem jogando bem essa temporada. Mais uma boa partida do Rios, está ele ali na disputa com o Kim, né? O Rios estava jogando bem, tomou amarelo. E aí o Abel saca o Rios e coloca o Aníbal. Aí o Palmeiras ficou com 2 volantes de mais de marcação, tanto o Emiliano quanto o Aníbal, são 2 jogadores de contenção ali por trás. E aí você só tem o Veiga para criar, você não tem o elemento surpresa que é o Rios que está aí na tela, que está chegando bem, está chegando à frente, está finalizando, está num bom momento com confiança e é uma opção muito interessante e inteligente. Agora, quando tira o Rios hoje, o Abel não tem nenhuma segunda opção, no banco não tem esse jogador. Às vezes o Alan vai ali por dentro, mas o Abel tem preferido até botar esse menino mais pelo lado. Então o Alan deixou de ser uma opção para ser um segundo volante, o menino tem qualidade, até fez o gol hoje da salvação e a gente está nas quartas de final. A Vera, minha irmã, a Vera Veloso, está até aqui comemorando a classificação porque foi sofrida, ela está até com um probleminha do coração, tem tratado, espero que ela nem tenha assistido o jogo inteiro, porque hoje foi sofrido. Hoje foi teste para cardíaco, né? Então ela está com um probleminha, tomara que ela tenha ficado lá para o fundo, lá xingando todo mundo e não tenha visto o sofrimento que foi. Então classificou, mas com dificuldade até pelas ações do segundo tempo, né? Você ter 2 volantes, Emiliano e Aníbal no segundo tempo, que não cria nada, e tirar o Rios do time porque tomou cartão amarelo, o Abel já estava pensando nas quartas de final, que quase que não acontece. Por 3 minutos do Alan ali, o Palmeiras fica de fora. Então, assim, o Palmeiras estava com uma zaga de garotos, com dificuldade lá atrás. O Palmeiras estava com 2 volantes que não criam, são 2 jogadores de contenção. E aí lá na frente também as mudanças também complicaram o desenvolvimento do Palmeiras no jogo. Mas antes de chegar nessa questão, quero falar do Facundo também. O Facundo, hoje o jogo, mais uma vez, mais um time, quando enfrenta o Palmeiras, isso eu disse até na transmissão do meio da semana, está se tornando comum. Quando o Palmeiras vai jogar, os times estão se colocando uma linha de 5 ali atrás, com 3 zagueiros, né? Foi assim o São Paulo, foi assim o Botafogo, hoje foi assim o Mirassol, foi assim o Corinthians no segundo tempo. Então os times estão se armando, porque sabe que lá na frente, principalmente com esse menino aí que é craque, o Estevão, é muito difícil de marcar. E muitas vezes você dobra o zagueiro e mais o zagueiro pelo lado, o zagueiro lateral, o ala, né, no caso, para dobrar em cima desse menino que tem feito a diferença. E é até uma decisão inteligente. O problema é que o Facundo, que é para jogar da mesma forma como o Estevão, aberto pelo lado para você ter amplitude do campo e abrir o time do adversário, o Facundo tem jogado muito por dentro. E aí facilita, porque por dentro, normalmente o time tem os 3 zagueiros, mais 2 volantes, tem 5 jogadores ali por dentro. Então não adianta o Facundo ficar lá por dentro, tentar se aproximar do Veiga ali, para tentar jogar, porque ali não vai evoluir a jogada. Tanto que as jogadas do Palmeiras a gente observa que sempre pelas laterais do campo. Então o Facundo, ele tem que estar mais aberto assim, como está o Estevão. Eu acho um erro quando o Facundo vem por dentro, principalmente no jogo em que está jogando contra 3 zagueiros, e aí não consegue desenvolver o jogo, que a característica dele é até esse enfrentamento, assim como é o Estevão. Ele foi contratado, a gente sabe disso, até para substituir esse menino quando ele for embora. É lógico que é longe, a categoria é muito diferente. O Facundo é bom jogador, tem a característica, esse 1 contra 1, mas tecnicamente é claro que não chega perto desse menino que é craque. Mas ele tem que fazer o quê? Aproveitar essa característica dele e se posicionar como se posiciona o Estevão.
Aberto do lado direito o Estevão, aberto o Facundo do outro lado, mesmo que dobrar a marcação, vai ter espaço para infiltração do Richard Rios, do Veiga, o próprio Flaco vai ter mais liberdade dentro da área. Então eu acho que um posicionamento ruim esse, com o Facundo vindo por dentro. Deve ser um pedido do Abel? Deve ser, porque não é a primeira vez, não é a segunda, o Facundo tem jogado assim mais por dentro. E o que acontece? Quando ainda tem, mais um problema para esse jogo, é por isso que eu queria chegar aí. Quando tem o Piquerez pelo lado, como foi no jogo contra o Botafogo, principalmente no primeiro tempo, o Piquerez tem muita qualidade para dominar essa bola, para aproveitar os espaços que o Facundo deixa porque ele vai para dentro, e é um jogador agudo que chega pelo lado e bota um cruzamento na cabeça dos companheiros. O Vanderlan não tem essa característica, ainda mais sem confiança. Então o Palmeiras sofre demais quando não está o Piquerez por ali, por dois motivos. Primeiro, que o Facundo não fica lá. E segundo, porque o Vanderlan tem uma característica completamente diferente do Piquerez. O Vanderlan é esse jogador, o Edson está falando aí do Vanderlan, que hoje o primeiro gol foi uma falha dele, né? Infelizmente, o menino sobe, perde na disputa por cima, vem o cruzamento, né? E o gol do Mirassol. Então, essa característica do Vanderlan é totalmente diferente do Piquerez, porque o Vanderlan ele é rápido, né? Ele gosta dessa bola do 1 contra 1, mas de botar na frente e ter a velocidade para chegar. E como normalmente o Facundo está por dentro, a marcação dele está encaixada. Não é aquele momento surpresa de uma virada que ele domina e dá o tapa e consegue chegar na frente. Não. A marcação está encaixada porque o Facundo não está por ali. Então o Palmeiras tem sofrido até com essas ausências aí do Piquerez que eu estou falando, porque o sistema tem que mudar conforme a característica dos jogadores que estão jogando pelo lado. Hoje não aconteceu. O Facundo por dentro com o Piquerez, eu até não gosto, principalmente quando tem uma linha de 5, mas tá, dá até para entender que o Piquerez aparece mais pro jogo. Mas o Facundo por dentro com o Vanderlan é outra característica, não dá para entender. Então o Palmeiras teve alguns problemas no jogo de hoje, que foram superados até pela garotada, até pela vontade, até pela falha do Muralha, né? Que aconteceu principalmente no primeiro gol. No segundo, o zagueiro desvia a bola, o Muralha não teve culpa, e o terceiro, a cabeçada não tinha o que fazer também. Mas é uma dificuldade que o Palmeiras está tendo dessas mudanças que acontecem pelo lado e que o Abel precisa detectar. Abel hoje eu acho que foi uma noite ruim do Abel também. O Palmeiras ficou fora ali nos últimos minutos e conseguiu a classificação nos minutos finais, mas eu não tenho dúvida de dizer para vocês que as alterações que o Abel fez prejudicaram demais o Palmeiras com relação ao desenvolvimento no segundo tempo. Tinha vantagem, estava 2-1, legal, mas 2-1 era aquele lance, como aconteceu. Um erro da arbitragem em marcar um escanteio que não foi. Tá claro isso aí. Se a gente tiver o lance depois, Lucas, se conseguir pegar, vou mostrar ali, mas está muito claro que não foi. Se a gente não tiver, depois vocês podem acompanhar por aí que não foi. E aí acontece um erro da arbitragem, um escanteio que não foi e ele acabou dando. A árbitra acabou dando e a bandeirinha também. Aí um erro na marcação do rapaz que recebe a bola e do Léo que cabeceia dentro da área. 2 erros, né? Seguidos, que acaba resultando no gol. E aí pode botar tudo a perder. Porque o Palmeiras naquele momento já estava com os 2 volantes que não criavam, já estava com o... Essa também a gente vai ter que falar aqui, né, Abel? Essa vai para sua conta também, tirar o Estevão do jogo como esse. Assim como ele tirou o Rios, até para poupá-lo para a próxima fase, que quase não aconteceu, o Estevão também não dá para tirar. Só se o menino pediu para sair, teve algum problema, acho que a gente vai até ouvir sobre isso daqui a pouquinho, na entrevista do Abel que vai acontecer falando desse jogo, mas não dá para entender como tira um craque desse do jogo, o menino que decide. O jogo contra o Botafogo no meio de semana estava enroscado, 1-1, e deu a bola no menino, ele faz a jogada que dá o escanteio, que sai o segundo gol, e ele faz a jogada do terceiro gol também. Então não dá para deixar esse menino de fora do time, principalmente no momento de decisão de vaga para a próxima fase. Então o Palmeiras que veio jogando com dificuldade, eu acho que aí também já falei sobre isso aqui no canal para vocês, mas tem muita gente nova chegando. Aliás, muito obrigado aí pela audiência, que vocês continuem se inscrevendo, nos ajudando a crescer, dando os likes aí, falando do canal, se inscrevendo, que é importante. A gente tem uma meta de 100 mil para chegar aí, espero que seja muito em breve, que tem prêmio para vocês, a gente vai estar falando sobre isso, então é muito importante para a gente continuar crescendo. Então o Abel, que mais uma vez hoje, fez algumas alterações que eu não entendi, o Estevão, o Rio. É isso aí, pessoal. O Verdão, contra tudo e contra todos, aí conseguiu se classificar. Os antes aí que estava secando o Palmeiras, né? Sabemos aí que teve um clube em específico aí que
queria ver o Palmeiras desclassificado e hoje o Palmeiras deu resposta aí, conseguiu aí mais um feito aí e se aproxima cada vez mais aí de mais uma taça, né? Que o Verdão aí já foi campeão anteriores aí e vamos em busca aí de mais uma conquista aí nesta competição do Paulistão. Pessoal, o Verdão aí tem agora já encontro marcado diante do São Bernardo, vai ficar 8 dias aí até que o jogo se aconteça. O próximo jogo vai ser dia 1º aí, né? Dia 1º de março. Então, pessoal, muito bom aí saber que o Palmeiras agora está classificado aí para tristeza aí de alguns adversários aí do Palmeiras, né? O Verdão poderia ter resolvido antes, né? Não passar por uma situação que pressiona, né? Pressiona, pessoal, não só o elenco, né? Mas também a torcida aqui foi adrenalina pura, né? Acompanhar esse jogo aí. Porque o Palmeiras estava com o jogo resolvido e deixou, né, o Mirassol fazer o gol aí né, no finalzinho, nos 84 minutos, que o Palmeiras conseguiu o terceiro gol, que assim deu aí, né, o próximo passo para que o Palmeiras permaneça aí no Paulistão. Pessoal, então o Lopes aí, logo no início aí, né, já abriu o primeiro gol aí do Palmeiras, né? O Rafael aí, né, o Veiga aí, logo aí, pessoal, dos 47 minutos, né? E no finalzinho aí, o Alan Andrés aí fechou a conta aí 3-2 para cima do Mirassol. E você, qual a sua opinião que você achou do jogo aqui? Deixa aqui seu ponto de vista, que você viu de errado, que poderia ser melhor, que assim, né, os jogadores possam estar corrigindo para os próximos jogos. Pessoal, se você for novo aqui, é um prazer. Quero agradecer sempre a cada um de vocês que chega até o final do vídeo. E se você é novo aqui, seja bem-vindo, né? Aproveite para se inscrever e deixar o seu like no vídeo para que você receba sempre novidades do time do coração do Palmeiras. Link com qualquer dos canais oficiais na descrição do vídeo.